Zé Pessoa, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, quanto o vereador Renato e o Felipe, acho que somos os mais antigos aqui da Câmara, a gente acompanhou, né, esse debate, inclusive votamos a lei lá em 2009, né? Então, acho que é importante a gente trazer alguns aspectos daquela lei, né? A lei que foi criada em 2009, e ali tem o comitê mencionado pelo vereador Marcon, acho que é importante dizer que ela, na verdade, esse comitê ele não precisa ser nomeado, porque ele já vem determinado pela lei de 2009. Ele diz que vão ser os titulares das secretarias, titular da CODECA, titular da FAS, titular, né? E que, na verdade, quem tem que chamar é a SEMA. Então, a reunião, né? Então, não precisa ter um decreto dizendo quem vai participar desse comitê, né? E tanto que no governo Sartori, esse comitê chegou a reunir. Então, talvez o senhor não tenha essa informação, mas ele reuniu e, inclusive, definiu locais de capelas mortuárias em bairros. Então, também discutia isso. Não discutiu a questão do tabelamento de preços. Bom, isso é um problema ainda, né? Logo, eu diria que até o governo Sartori ia se fazendo coisas, ia se implementando algumas coisas. Mas depois, né, tentou se abrir uma licitação que não acabou, né, sendo impugnada e tal, teve algumas contradições. Depois do governo Guerra, inclusive, o projeto veio para a Câmara, e eu lembro, como se fosse hoje, que quem, inclusive, pediu a baixa e a devolução para o governo foi, inclusive, o vereador Adiló, que era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e que baixou para o prefeito na época, o prefeito Guerra, levando alguns apontamentos que ele entendia que seriam necessários mudar, né, nesse projeto. Então, e aí, desde lá, né, depois, logo em seguida, terminou o governo, né, o governo Guerra, assumiu o governo Cassina. O governo Cassina praticamente não teve tempo, né? Mesmo que a secretária de governo, a Grégora, no caso, ela era diretora da casa ainda naquele tempo, no anterior, né? Quando o Cassina era presidente, ela, inclusive, lembra desse episódio, né? Que foi baixado para a prefeitura. E até hoje, então, o governo... Mas eu tenho certeza, né? O governo tem estudado, o governo Adiló tem sinalizado, porque ele conhece, ele acompanhou esse tema na Câmara de Vereadores. Então, ele sabe dessa situação, ele sabe o que precisa realmente mudar ou regrar, né? Então, eu tenho certeza que, para além desse pedido do vereador Marcon, esse tema ele foi acompanhado anteriormente. É injusto a gente dizer que só o senhor agora está olhando esse tema, né? Vários vereadores trataram sobre essa situação. Lá naquele regramento da lei de 2009, vários vereadores trabalharam naquele projeto, né? Então, acho que a gente precisa reconhecer, né, os que nos antecederam, né, na medida que conseguiram. É um tema que realmente muitas pessoas não querem debater. Sim, as pessoas não querem debater, porque falar sobre morte, né, psicologicamente já nos abala, né? Mas a gente precisa realmente tratar sobre isso. E eu lhe confesso que eu pedi para a minha assessoria fazer pesquisa de preço, né? Tanto aqui e também em Porto Alegre. E o preço mais barato que a gente conseguiu aqui em Caxias é de 2.625, né? O funeral básico, na Capela São Francisco, né? Com um velório no bairro, né? E com enterro próximo à capela essas comunitárias, 2.625. Bom, se nós compararmos com Porto Alegre, eu vejo que é importante que a gente compreenda que lá também o sistema é diferente, né? O sistema de Porto Alegre, as funerárias não têm capela mortuária. Então, não são as capelas mortuárias, não são as funerárias que fazem o velório. Lá, quem faz o velório é o cemitério. É uma responsabilidade do cemitério, porque não existe capela mortuária fora do cemitério. Então, acho que isso é uma questão diferente de Caxias, que a gente precisa refletir, né, quando a gente pensa em política pública, né? Porque, bom, lá é proibido fazer funeral. Não tem essa coisa que aqui em Caxias a gente tem, né? Sai o pessoal de carro lá, né, vai para algum cemitério longe. Lá não pode, então é proibido funeral. O velório, ele ocorre dentro do cemitério. A pessoa, a família, paga para o cemitério velório,
Então, é um outro sistema. Então, a gente também consultou a funerária em Porto Alegre e também o cemitério. E o que a gente chegou, né, no valor? A funerária cobra R$ 1.054, né, para preparar o corpo, só para preparar, e levar até o cemitério. O velório e o jazigo, que seria o aluguel do jazigo por 3 anos. Senhor presidente, por gentileza, uma declaração de líder. Em declaração de líder, a bancada do PT permanece. Denise Pessoa com a palavra. Porque é importante a gente ter um pouco mais, né, do conhecimento que a gente está tratando de serviços diferentes, né? Então, em Porto Alegre, a gente tem R$ 1.054 é a funerária para preparar o corpo, e o velório e o aluguel do jazigo por 3 anos, porque lá os cemitérios privados alugam jazigo, é mais R$ 1.300. Então, isso vai dar em torno de R$ 2.300 e R$ 2.400, entendeu? Então, do funeral até o cemitério, alugado jazigo por 3 anos, dá praticamente R$ 2.400. Aqui nós temos, na São Francisco, né, 2.625, e um jazigo alugado no cemitério público por 5 anos é R$ 260. Então, veja que se nós compararmos todo o serviço, né, a gente tem que comparar todo, né, do funeral até o enterro, sendo que aqui é 5 anos o aluguel, é R$ 260, a gente vai ter um serviço, um custo aqui em Caxias que vai ficar em torno de 2.900, mais ou menos. E em Porto Alegre a gente tem 2.300. É mais caro? Bom, aqui a funerária tem as suas capelas, né? Tem as suas capelas, tem uma estrutura diferente do que lá. Aqui a gente exigiu, não sei, em algum momento, que as funerárias, porque como não tem capela, não tinha capela mortuária, não tinha local para funeral dentro de cemitério, né? Nunca foi o nosso costume em Caxias, né? Então se exigia que as funerárias deveriam ter, né, o local para velório. Então acho que essas são diferenças que a gente precisa também considerar. Acho que é justo, quando a gente compara o serviço, comparar todo e ter o conhecimento de todo o serviço. Então, essa questão ali dos 70% mais caro de que Porto Alegre, aí a gente teria que dividir, né? Porque não é o mesmo serviço, né? Não é o mesmo serviço. Além disso, então, a questão do comitê, ele já foi nomeado, né? Já teve algumas vezes que houve, inclusive, reuniões, né? Me lembro que a Marlês foi uma que pedia reuniões desse comitê, né? Como presidente da FAS, ainda lá atrás, né? Ela foi uma que garantiu algumas reuniões. Outra questão que também é colocada na moção, ali é mencionado que Nova Petrópolis tem 3 capelas funerárias, né? 3 operadoras do serviço. Até onde eu sei, 2, inclusive, são do mesmo proprietário, né? São da mesma família. O que a gente vê? Em Caxias do Sul, nós tivemos 3 empresas, né? Antigamente, né? Que era a Cúrtulo, a Fórmula e a Cristo, né? Então, nós tínhamos 3 empresas, né? E o que a gente viu? Então, na verdade, a São José ali, né? As capelas São José acabaram comprando as outras, né? E desde 2016 nós temos monopólio. Bom, as empresas foram colocadas à venda, né? E as outras ninguém se interessou, né? Quem se interessou, então a gente não pode também culpar a empresa que comprou, né, as demais empresas. Mas eu quero dizer que eu concordo com a moção, eu acho que a gente precisa realmente ter uma licitação, né? Acho que todo mundo concorda, inclusive a empresa que presta hoje o serviço, né, quer mais que tenha. Por quê? Porque, bom, mesmo que não tenha hoje um contrato vigente, a gente precisa reconhecer que o serviço está sendo realizado em Caxias do Sul, inclusive cumprindo uma cota, né, cobrada, estipulada pela FAS, que, na verdade, não tendo contrato nem poderia se fazer isso. A gente sabe, inclusive, que muitas vezes se supera a cota que seria necessária ou regulamentada naquela lei de 2009,
né, para pessoas com vulnerabilidade social, e nem por isso a empresa deixou algum corpo na rua por não ter feito, né, ou não ter dinheiro para fazer o velório. Então, sempre que houve, né, a indicação por parte da FAS, sempre a concessionária, né, teve o reconhecimento. Eu vi também, inclusive, o pedido de informações do vereador Marcon, e achei, né, vi ali também que nunca registraram nenhuma reclamação quanto ao serviço. Mas eu entendo que é necessário, e nós da bancada do Partido dos Trabalhadores já havíamos discutido isso e vamos protocolar um pedido, né, uma indicação, né, para que a prefeitura regulamente, antes da licitação, regulamente o que já é previsto ali, o tabelamento, né, de velório, né, de que seria o velório básico. Né? É necessário fazer tabelamento. Né? E esse tabelamento não é de todos os velórios, porque cada um pode escolher o que quiser. Né? Tem gente que vai querer, sei lá, um caixão, vai querer fechar o memorial, vai querer, sabe? Cada um tem o seu tipo de velório, né, da sua família, do jeito que quer. Tem gente que vai querer gastar 30 mil, tem gente que não tem isso. Né? Mas é necessário ter um padrão mínimo. E isso é uma responsabilidade da prefeitura. E a prefeitura até hoje não fez. Então, a gente precisa realmente que o prefeito, antes de discutir legislação, antes de discutir... Porque senão a gente vai ficar sempre se enrolando, né? A gente vai estar sempre se enrolando, sempre se deixando para depois. Então, antes de discutir a legislação, mas eu sei que a legislação já está se discutindo, que deve vir para a Câmara logo, a licitação também deve vir, há a necessidade de se fazer, né, uma regulamentação, né, por parte do Executivo, que determine, assim como é em Porto Alegre, né, que tenha um padrão, né, o padrão básico, né, o padrão mais, não é aquele que a FAS atende, mas é o mais acessível para a população. Quem quer o serviço mais barato? Qual é o padrão, né? Que tipo de padrão, que tipo de caixão, que tipo de serviço? A palavra, presidente. Isso tem que ser padronizado. Isso tem que ser padronizado. E isso é uma responsabilidade da prefeitura. Então, a gente vai estar fazendo, sim, uma indicação, né, para que o prefeito faça isso o mais breve possível. Porque essa é a demanda mais necessária. Porque assim como a questão da Visat ser uma concessionária e ser também um monopólio, embora o vereador diga que não, porque houve a concorrência e não teve, né? Ou não teve outras... Bom, aí, mas é uma empresa só também, né? Então, ali no caso, a regulamentação da tarifa ela é feita por uma comissão, né? Então, esse comitê teria o mesmo serviço. Ele não regulamenta todos os preços das funerárias, mas ele tem que regulamentar um serviço específico, né, que seja o mais acessível para a população. E acho que isso a gente precisa realmente avançar nisso, né, o quanto antes. Então, mas eu tenho certeza, né, que o prefeito, assim como o governo, tem esse interesse, até porque o prefeito Adiló, né, pessoalmente, enquanto vereador, tratou do tema na Câmara de Vereadores e, inclusive, como eu disse, a última ação praticamente desse tema na Câmara foi feita por ele. Então, eu tenho certeza que ele, o mais breve, né, ele tem esse encaminhamento para fazer essa licitação. Uma parte, vereadora Denise. Quem pediu, desculpa? Fiuza. Tá, já lhe concedo. Mas acho que eu queria só aproveitar para também reconhecer, a gente fala muito dos profissionais da área da saúde, né, que trabalharam durante a pandemia. E a gente nunca fala dos profissionais que trabalham nas funerárias, né? Então eu queria aproveitar esse tema para dizer que nesse meio dessa pandemia, de tantas situações em que se viveu e se vive, né, esses profissionais que estão ali colocando a sua vida em risco, trabalhando, né, eles também precisam do nosso reconhecimento. Então eu quero aproveitar e reconhecer esses trabalhadores que estão ali, né, trabalhando 24 horas, sem horário, de segunda a segunda, né, tendo que utilizar várias roupas e EPIs de segurança, que cada vez que faz um manejo de um corpo tem que fazer uma troca e tem que sempre estar cuidando da sua vida. Então, acho que também é importante a gente fazer esse reconhecimento para esses trabalhadores. No mais, eu acho que votarei sim favorável à moção, porque a gente defende,
né, uma licitação, a gente defende que outras empresas também possam atuar na nossa cidade. Vereador Filson tem sua parte. Obrigado, vereadora Denise. É só para contribuir nessa sua indicação, se for possível, colocar o aumento da cota da FAS e também um ajuste que, muitas vezes, por conta de não ter o local adequado no cemitério público, a cremação, né? Eu acho que também iria auxiliar bastante. Era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador. Eu sei que essas outras questões daí são específicas dentro do processo de licitação, né? Nós estamos falando de algo que antecede a licitação. E Porto Alegre tem um sistema bem interessante e diferenciado, inclusive, no que diz respeito a essa questão da FAS, né? As empresas, como são várias empresas, como é que tu gerencia tudo isso, né? Então, lá eles têm a CAF, né? Que é um conselho que atende, uma comissão, né? Que atende todas as funerárias, e aí eles fazem, aí sim, eles têm, digamos, um funeral para as pessoas né, em vulnerabilidade, que ele é bem humilde, né? Bem, né? Mas a gente precisa avaliar isso, mas isso é um processo de licitação. Então, a nossa indicação é que antes do processo de licitação, antes da nova lei, já haja um esforço para fazer essa regulamentação, especialmente nesse momento em que talvez o serviço seja muito utilizado. Obrigada.